Shalom a todos. Na paraxá dessa semana, nós vamos aprender alguns segredos que estão contidos exatamente no capítulo 26, em que a Torá ela narra o momento em que o nosso patriarca Yitzhak ele vai reabrir os poços que foram fechados pelos filisteus e foram abertos pelo seu pai Avraham. E existe um ensinamento muito interessante aqui. O que eu quero trazer para vocês são alguns ensinos baseados nas palavras do Rabino Avraham Chachamovitz, que é muito interessante. Vejam aqui. A Paraxá, no versículo 18, narra o início desse momento e diz: Vayashav Yitzhak, Vayarpir et Berot, Hamay Asher Haflu Beimei Avraham. Yitzhak reabriu os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Avraham. Agora vejam aqui. Nosso patriarca, ele começa cavando o primeiro poço. Ele abre o primeiro poço. Vêm os filisteus e fecham esse poço. E ele dá um nome a esse poço. Ele chama esse poço de Essek, a qual denota batalhas e problemas. Ele então recorre ao segundo poço, cava o segundo poço, abre o segundo poço e novamente ele é fechado. E ele chama esse segundo poço de Sinat, ódio. Então, finalmente, nosso patriarca Yitzhak, abre o terceiro poço e dá o nome dele de Rehovot, largura. E ele proclama Ki ata Shiv Hashem lanu ulfarinu baaretz. Agora que houve a paz, eles podem crescer e prosperar ou frutificar na terra. Vejam aqui, a Torá colocou essa narrativa dentro dessas ordens e o nosso patriarca Yitzhak nomeou esses poços por alguns motivos. Esses poços aqui representam a parnassá, o sustento, essa água que brota do chão e alimenta a terra e faz crescer ali as plantas, as frutas, a vegetação. E o motivo do primeiro poço se fechar se chama Essek, brigas e contendas, Marloket, confusões. Exatamente o que nos traz o Rabino Avraham Chachamovitz. O motivo de muitas vezes termos dificuldade no nosso sustento, o primeiro deles se chama Essek, brigas e contendas. O segundo deles se chama Sinat, ódio, ou seja, ódio entre as pessoas. E comenta uma lição fundamental sobre os perigos da marloket, das contendas e das brigas, a saber que ela nega a habilidade de termos sucesso e parnassá e prosperidade. E veja, nós sabemos que quando o nosso povo estava a caminho do Monte Sinai, no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 2, o nosso povo acampou. E comenta o Rabi Avraham Chachamovitz, como uma pessoa só e um coração só. Lá está dito lá no capítulo 19, versículo 2 de Êxodo, que eles acamparam ali, em frente ao monte, e comenta o Rabi Shlomo Yitzhak Urash, acamparam como um só homem, com um só coração. Ou seja, todos estavam unidos ali. Os efeitos espirituais da Torá são bloqueados pela contenda e discórdia.
E assim a união e paz são pré-requisitos para a Torá. Aqui nessa paraxá, aprendemos que o sucesso material é também impossível sem a união e harmonia em todos os nossos contatos, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, o que nós chamamos em hebraico de Shalom Bait, paz no lar. A união entre os cônjuges, entre o esposo e a esposa, faz com que haja parnassá, sustento, dentro da sua casa. E essa paz precisa ser preservada. Veja, de fato, os sábios da Torá ensinam que Machloket achat dochet mia parnassot. Uma única briga pode causar a pessoa de perder 100 oportunidades de ganhar seu sustento financeiro. E como nós sabemos, né, esse é um mundo em que as oportunidades são muito raras. Então, essas ações fazem com que essas oportunidades sejam menores ainda. Que precisamos ter uma atenção muito grande nisso. Então, o objetivo dessa paraxá é nos ensinar que precisamos preservar a paz entre as pessoas, amar uns aos outros. Comenta ainda o Rabino Avraham Rahamovitz, um comentário de um rabino chamado Haim Palachi, da Turquia, que no momento em que Korah se rebelou contra Moshe e Aharon, com os 250 homens, naquele momento o maná parou de cair, porque havia contenda e brigas. Então, o objetivo desse vídeo é trazer para nós o conhecimento de que muitas coisas na nossa vida podem estar fechadas por conta de brigas, contendas, confusões e ódio. E isso é muito importante quando nós lembramos, né, do que o nosso Mashiach nos ensinou. Ele diz assim, nosso Messias Yeshua, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Mas a vós que me escutais, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. A quem te bater numa das faces, oferece-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede, e a quem levar o que é teu, nada reclames. E de tal como qualqueres que convosco procedam às pessoas, procedei com elas do mesmo modo. E olha o que nosso Messias Yeshua diz: se amais aqueles que vos amam, que agradecimento vocês merecem. Os pecadores também amam aqueles que os amam. Se fazes o bem aos que vos fazem bem, que agradecimento merecereis. Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles que esperais receber, que agradecimento merecereis. Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. E será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para os ingratos e iníquos. Sede misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. E esse é o ensino que eu gostaria de deixar para vocês hoje, nesse vídeo. Shalom, shalom, e até o próximo encontro.